Então tá. Então, bom dia mais uma vez, aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. E vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez a este Pai amoroso e bom, que sempre nos conduz a esta casa de preces, esta casa de amor e de luz, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ilumine. E todos aqueles, Senhor, que estão em nosso pensar e em nosso coração. Rogamos, Jesus, que a Tua luz divina esteja sobre cada um de nós, trazendo paz, harmonia e equilíbrio aos nossos corações. Pedimos, Senhor, neste momento, pelo nosso irmão Eduardo, que vai fazer a palestra na manhã de hoje, que possa estar sendo amparado pelo seu anjo de guarda, protetores e mentores espirituais. Que a Tua luz seja sobre ele e sobre o nosso entendimento da lição da manhã de hoje. Sendo assim, Senhor, damos por aberto este trabalho de luz e de harmonia. Nos ilumine e nos proteja. Que assim seja. Então hoje, o nosso irmão Eduardo vai fazer a nossa palestra, falando da ingratidão dos filhos e os laços de família. Bom dia a todos, encarnados e desencarnados. Eu vou começar lendo uma carta. Carta a meu filho. Meu filho, dito esta carta para que você saiba que eu estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada que liquidou a minha existência, não pensávamos nisso, nem eu e nem você. A ideia da morte vagueava de longe de mim, porque esperava de suas mãos apenas o remédio anestesiante para a minha enxaqueca. Entendi tudo, porém, quando você, transtornado, cerrou subitamente a porta e exclamou com frieza: "Morre, velho!" As convulsões que me tomavam de improviso traumatizavam-me. A cabeça era como se afiada navalha me cortasse as vísceras num braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você diante dos meus olhos. Suas palavras ressoavam-me aos ouvidos. Morre, velho. Era tudo o que você, alterado e irreconhecível, tinha agora a dizer. Entretanto, o amor em minha alma era o mesmo. Tornei a noite recuada quando o afaguei pela primeira vez. Sua mãezinha dormia extenuada. Pequenino e tenro, de encontro ao meu peito, senti em você o meu próprio coração a vagir nos braços. E as recordações desfilaram sucessivas. Você, qual passarinho contente a abrigar-se em meu colo. O álbum de fotografias em que a sua imagem apresentava desenvolvimento gradativo em todas as posições, as festas de aniversário, os bolos coloridos enfeitados de velas que seus lábios miúdos apagavam sempre numa explosão de alegria. Rememorei nossa velha casa, a princípio humilde e pobre, que o meu suor convertera em larga habitação, rica e farta.
agoniado, recordei incidentes desde muito esquecidos, nos quais me observava impulsando crianças ternas e maltrapilhas do grande jardim de inverno, para que nosso lar fosse apenas seu. Reencontrei-me trabalhando qual suarento animal, para que as facilidades do mundo nos atendessem às ilusões e aos caprichos. Em todos os quadros, a se me reavivarem a lembrança, era você o grande soberano de nosso pequeno mundo. O passado continuou a desdobrar-se dentro de mim. Revisei nossa luta para que os livros que lhe modificassem a mente, o baldado esforço para que a mocidade se lhe enrijecesse em alicerce nobre ao futuro. De volta às antigas preocupações que me assaltavam, anotei-lhe de novo as extravagâncias contínuas, os aperitivos, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis, a rebeldia constante e o carro de luxo com que eu o presenteei em um momento infeliz. Filho do meu coração, tudo isso revi. Dera-lhe todo o dinheiro que conseguiria ajuntar, mas você desejava o resto. Nas vascas da morte, viu ainda mãos ansiosas arrebatando-me o chaveiro para surrupiar as últimas joias de sua mãe. Vi perfeitamente quando você empalmou o dinheiro que se mantinha fora de nossa conta bancária, e porque não podia odiá-lo. Orei, talvez com fervor e sinceridade pela primeira vez, rogando a Deus que nos abençoasse e compreendendo tardiamente que a verdadeira felicidade de nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com quem lhe venhamos a honrar a vida. Não dito esta carta para acusá-lo, nem de leve me passou pelo pensamento o propósito de anunciar o nome. Você continua sangue de meu sangue, coração de meu coração. Muitas vezes ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje que na maioria das circunstâncias, junto deles, pais delinquentes, por acreditarem muito mais na força do cofre do que na riqueza do espírito, afogando-os desde cedo na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Não venho falar assim unicamente a você, porque seu erro é o meu erro igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperança, para que se precatem contra o demônio do ouro desnecessário. Porque de todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é a tentação, a loucura. Há quem diga que somente as mães sabem amar. E realmente, o regaço materno é uma bênção do paraíso. Entretanto, meu filho, os pais também amam, e por amar imensamente a você, dirijo-lhe a presente mensagem, afirmando-lhe estar em prece
para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais divinos da justiça, aos quais rogo que me concedam algum dia a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado, por retrato vivo de meu carinho. Então nós dois, juntos, de passo acertado, no trabalho e no bem, aprenderemos, enfim, a servir ao mundo, servindo a Deus. Uau! Que lindo, né? E eu queria falar algumas coisinhas aqui do nosso evangelho, né? do nosso tema de hoje, da ingratidão dos filhos e os laços de família, que é de Santo Agostinho, As Instruções dos Espíritos. Aqui bem no comecinho diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações honestos. Entretanto, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. A gente viu por essa carta que essa primeira frase aqui do Evangelho já nos diz, né? Que a ingratidão em relação aos filhos, aos pais, tem um caráter ainda mais odioso. Porque esse filho da carta que o pai escreveu, ele só pensava em uma coisa, né? Ele só pensava no ouro. E no ouro terreno, que foi o que a gente falou na nossa aula, né? Que a gente se preocupa muito nessa fortuna. E a gente não se preocupa em arrecadar a fortuna para a gente, a nossa fortuna moral, que seria muito mais, que é, não seria, ela é muito mais importante, né? Mas vai do nosso entendimento, vai da nossa elevação moral, né? Tudo isso tem a ver. Muitos desencarnam levando consigo grandes ódios e desejos de vingança que não puderam executar. Os que estão mais evoluídos conseguem perceber uma parte da verdade. Compreendem, então, os efeitos danosos de suas paixões e procuram se melhorar, reconhecendo que para chegar até Deus só existe um caminho: a caridade. Porém, não existe caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não existe caridade com ódio no coração. E não existe caridade sem perdão. Aí é onde já dificulta todo o processo. Aí já dificulta, porque para te perdoar, para te amar, né? Para te fazer a caridade, tu precisa te desprender de tudo isso, e já complicou, né? Já apareceu mais algumas pedrinhas no teu caminho, com certeza. É o passo que está se revelando e através dele podem deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar as desavenças das vidas anteriores. Mães, abracem o filho que lhes causa desgosto e digam para vocês mesmas: um de nós é o culpado. Porque, na realidade, a gente sabe que se a gente está encarnado, como nosso irmão falou antes, nos mundos de provas e expiações, a gente não está aqui a passeio. A gente está aqui para se melhorar, para evoluir. E a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa um do outro. E essas desavenças que acontecem, é aí que a gente vai aprender. E também pode alguns espíritos mais atrasadinhos, de repente, eles estarem encarnados no meio de nós, para irem aprendendo, para irem começar a elevar um pouquinho essa moral, para quem sabe numa próxima existência
não ficar tão preocupado como esse filho, ou vir a cometer os mesmos erros, né? Façam por merecer os prazeres da maternidade, ensinando aos seus filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar e aprender a amar. Tem uma outra partezinha aqui que diz que os pais que fazem de tudo para o adiantamento moral dos seus filhos e que não alcançam esse êxito, que esse filho venha a fracassar, os pais não têm que ter, como diz aqui, os pais devem ficar tranquilos e não têm que sentir desgosto por verem os seus esforços fracassados, porque numa próxima encarnação a gente vai ter a oportunidade de tentar resgatar, de tentar resgatar isso, buscar resolver esses problemas, essas desavenças. Chegará o dia em que o culpado, cansado de sofrer, com seu orgulho dominado, pedirá ajuda. E aí que entra a nossa parte, ou a parte dos pais, né, de poder encaminhar bem os seus filhos, mas também não ter essa coisa assim com a gente que se não deu certo, foi culpa da gente. Não, porque os nossos filhos também têm o livre-arbítrio. E se eles escolheram aquele caminho, não foi por um erro nosso, foi por consequências das suas atitudes, dos seus atos. Mas que com certeza a gente vai ter novas oportunidades de poder resolver esses problemas, de poder alcançar o nosso maior degrau, que a gente sabe que a gente está recém começando a nossa subida, mas que todos fomos criados para chegar nos mundos felizes, né? Eu agradeço muito pela oportunidade, eu espero que eu tenha me feito entender. Desculpem o meu nervosismo, mas eu acredito que eu consegui passar o que eu queria. Obrigado a todos. Tadinho, nervoso. vermelhinho. Quem não fica, né, aqui na frente, aqui. A gente sabe que é uma responsabilidade grande, né, a gente está aqui. Mas é um nervoso bom. É um nervoso bom, com certeza. A gente falar das mensagens do Evangelho, trazer Jesus, né, é um compromisso muito grande. Mas a gente faz isso com todo amor no coração. E cada um de nós consegue, com certeza. Então a gente passa para o nosso passe espiritual. E eu trago hoje para a gente uma prece de Paulo, que diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga, do pranto dos nossos erros, deste mundo de desterros, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, quando vêm as tempestades da ilusão, ó Pai, sois em tudo a luz divina, o cântico da certeza, levando toda aspereza, levando toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada
e redimida, na paz ditosa e imortal. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação. Que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais corajosos para enfrentar a nossa vida, os nossos embates, as nossas lutas internas, porque a luta, Senhor, é conosco mesmo e nunca com o outro. Que possamos ser fortes e corajosos, que possamos ser gentis e humildes, que possamos, Senhor, ser amigos e companheiros, fiéis aos propósitos de Jesus. Que a tua paz, Senhor, seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos.